Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, hoje estamos estudando o 15º estudo antitrinitário, Leis em Contraste. Futuramente eu farei uma pregação em cima desse estudo bíblico para que os irmãos possam compreender quando a Bíblia fala o que é lei de Deus, que até hoje é válida, e quando a lei fala sobre a lei cerimonial que Jesus aboliu. Então, existem diversas leis na Bíblia. E, infelizmente, muitos irmãos, muitas igrejas, acabam confundindo essas leis e acabam, infelizmente, ensinando de maneira equivocada. Lembrando que esse material está em cima desse livro, tá bom? Aqui, Bíblia Aberta. E se você deseja esse material, terá um e-mail aqui na descrição do vídeo que você pode entrar em contato comigo e eu terei o maior prazer em lhe enviar esse material totalmente gratuito. E também agradecendo ao irmão Fábio Amaro por ter me disponibilizado o material. Também terá na descrição o canal o link do canal dele, tá bom? Vamos iniciar. Primeira pergunta. Que título de distinção é dado à lei de Deus? Tiago capítulo 2, versículo 8 e 9 dizem assim: Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. E Tiago 2,9: Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, na Bíblia, existe, como eu disse anteriormente, diversas leis. E a lei de Deus, ela é válida. Vamos aprender um pouco mais sobre esse estudo. Segunda pergunta. Por que meio vem o conhecimento do pecado e através de que seremos julgados? Romanos capítulo 7, versículo 7 diz assim: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. A palavra concupiscência significa cobiça. Então, a lei de Deus, os 10 mandamentos, nos ensina o que é pecado. Se você transgride a lei, você pecou. Por isso que muitos cristãos não fazem ideia, tudo é pecado. Não, vamos abrir a Bíblia e ver o que a Bíblia diz sobre isso. Por isso que muitas pessoas têm uma ideia errada do Evangelho, por causa dessas pessoas que não estudam direito a Bíblia e acabam dizendo que tudo é pecado, né? E temos que tomar muito cuidado com isso. Então, a lei de Deus, de Êxodo capítulo 20, versículo 2 a 17, que são os 10 mandamentos, essa lei não foi abolida por Cristo. Ela nos ensina o que é pecado diante de Deus. Então, quando uma pessoa diz, Jesus transgrediu o sábado, ele está dizendo que Jesus pecou. Então, toma muito cuidado com o que você anda ouvindo na internet, com o que você até mesmo anda falando com a sua boca. Jesus guardou o sábado. Jesus foi acusado de ter transgredido, mas ele não transgrediu. Isso é um tema de uma outra pregação que será colocada futuramente no canal. Tiago 2,12. Assim falai e assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade. Então, nós seremos julgados o que fazemos com o nosso livre-arbítrio, mas em cima da lei de Deus. Se a lei diz não cobiçarás, estamos cobiçando? Então quer dizer que estamos em pecado. Mas eu tenho livre-arbítrio de tomar essa decisão. Tá? Deixar isso bem claro. Próxima pergunta. Que sistema foi estabelecido em virtude da transgressão da lei de Deus por parte do homem? Ou seja, o que Deus criou para quando o ser humano pecasse, ou seja, transgredisse a lei de Deus? Vamos aprender. Êxodo capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Esse santuário não são esses templos que você vê hoje. Esse santuário lá é da época que Moisés recebeu a instrução para que ele fizesse. Esse aqui é nesse período. Nem tudo que você... isso tudo é templo. Hoje em dia nada é templo. Templo só existe o de Jerusalém que está destruído. Não podemos confundir também isso. Levítico 19, 22. E, com o carneiro da expiação da culpa, o sacerdote fará a propiciação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, e este lhe será perdoado. Então, a lei cerimonial, que é o de sacrifício de animais para purificação de pecado, essa é uma lei.
A lei de Deus são os 10 mandamentos. Então, existem várias leis na Bíblia. Por isso há essa confusão. E aqui percebemos que quando o homem transgride a lei de Deus, de Êxodo, no Antigo Testamento, ele tinha que sacrificar um carneiro, um cordeiro, para que o pecado pudesse ser perdoado. Então você percebe que tem duas leis que estão sendo colocadas em questão nesse estudo. Por quem foi proclamada a lei dos 10 mandamentos? Ah, mas a lei é de Moisés. A lei não é de Moisés. As pessoas têm novamente uma ideia errada. Deuteronômio 4:12 e 4:13 dizem assim: Então o Senhor vos falou do meio do fogo, e a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não viste figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança que vos ordenou cumprir, os 10 mandamentos, e o escreveu em 2 tábuas de pedra. Então a tábua de Deus, ele é uma aliança com seu povo. Aí você pode dizer assim, mas na Bíblia diz que Deus ele aboliu a antiga aliança. A antiga aliança, ela não são os 10 mandamentos. A antiga aliança, em Hebreus capítulo 8, 9, deixa bem específico. O Antigo Testamento que foi abolido é o sacrifício de animais. Não é essa lei. A lei de sacrifício, a lei cerimonial, foi abolida na cruz. Mas a lei dos 10 mandamentos não foi abolida. Muito cuidado. Como a lei cerimonial foi transmitida a Israel, você percebe que no slide anterior é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Agora é a lei cerimonial. Levítico 1:1 e 1:2. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá sua oferta de gado, isto é, de gado vacuo e de ovelha. Então você percebe que essa é a lei cerimonial de purificação de pecado. E a lei de Deus é outra lei. Tá? Eu sempre vou estar fazendo essa ênfase aqui nesse estudo. A lei cerimonial era completa em si mesma? Efésios 2:15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Efésios 2:15 não está dizendo os 10 mandamentos de Deus. Leia o versículo todo. A lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. O que é ordenança? A lei cerimonial. Porque Efésios 2:15 está falando sobre o sacrifício de Cristo. Nós não podemos, eu estou incluído, nós não podemos pegar um versículo isolado, ler errado e inventar outra coisa. Isso não pode, tá? Em que escreveu Deus os 10 mandamentos? Deuteronômio 4:13. Então vos anunciou ele a sua aliança e vos ordenou cumprir os 10 mandamentos e o escreveu em 2 tábuas de pedra. Então você percebe, né, que Deus escreveu os 10 mandamentos na pedra, que não são e não é a lei cerimonial. Onde foram escritas as leis cerimoniais, ou seja, de sacrifício de animais? Segundo a Crônicas 35:12. E puseram da parte os holocaustos para dar aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. O que é o livro de Moisés? O livro que Moisés escreveu. Segundo estudiosos, Moisés escreveu 5 livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Algumas pessoas acreditam que ele também escreveu Jó. Até onde eu sei, essa confirmação de que ele escreveu Jó não tem algo que comprove isso. Tá? Mas você percebe que Deus escreveu a lei dele em 2 tábuas de pedra e a lei cerimonial está descrita no livro que Moisés escreveu. Levítico, Número, Deuteronômio. Tá? Vamos compreender. Onde foram colocadas as tábuas dos 10 mandamentos? Êxodo 40:20. Tomou o testemunho e pô-lo na arca, e colocou os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Então a tábua dos 10 mandamentos da lei de Deus está dentro da arca, foi colocado dentro da arca da aliança. Onde Moisés ordenou que pusessem a lei cerimonial que ele escrevera? Deuteronômio 31, 25 e 26 dizem assim: Deu ordem aos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei, e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para ele esteja por testemunha contra ti. Então, os 10 mandamentos estão dentro da arca, e a lei cerimonial, ela não está dentro da arca. Ela está onde? Do lado.
Então, para você ver que existe diferença, cada lei tem o seu significado e a sua importância, tá? Qual a natureza dos 10 mandamentos ou a lei moral? Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Romanos 7,14. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas sou carnal, vendido sobre o pecado. Então, a lei de Deus, ela é o quê? Ela é perfeita, refrigera a alma, testemunho de Deus e dá sabedoria. E segundo o apóstolo Paulo, a lei é espiritual. Então, quando alguém diz que a lei foi abolida, que aí começa a encher aqueles textos fora de contexto, a lei foi abolida, o sábado não tem mais nada a ver, por que isso? Aí o cara começa a jogar um lado para o outro e não compreende muitas vezes o que está escrevendo. Muitas vezes é porque não tem conhecimento. Infelizmente, eu também não tinha conhecimento. Hoje me foi revelado. Então eu sei como é que é isso, né? Poderiam as ofertas ordenadas pela lei cerimonial satisfazer ou tornar perfeita a consciência do crente? Hebreus 9:9, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, as ofertas, tudo aquilo do Antigo Testamento, aquela cerimônia de purificação, ela não era suficiente. Por isso, Deus enviou Jesus Cristo. Vamos para a próxima. Até que tempo deveriam ser realizados os serviços cerimoniais no santuário terrestre? Hebreus 9:10. Consistindo somente em comidas e bebidas, e várias abluções, e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Ou seja, até o tempo de Jesus cumprir o que estava escrito em profecia. Então, hoje, é necessário matar o cordeiro, o boi, para remissão de pecados? Não, porque Jesus já fez esse trabalho. Então, essa é a lei cerimonial que foi abolida. Quando foi esse tempo de reforma ou nova ordem? Hebreus 9, versículos 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, o sacrifício de animais, que é a lei cerimonial, que é essa lei que foi abolida, hoje não precisa mais. Jesus já fez o papel, já fez o serviço, cumpriu o que estava escrito. Mas a lei dos 10 mandamentos ainda é válida. E Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14 dizem assim: Porque, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, ou seja, os pecadores, os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Então, se você tem alguma dúvida sobre o livro de Hebreus e quiser um estudo sobre todo esse capítulo, você pode entrar em contato comigo, terei o maior prazer em ajudar, tá bom? Vamos continuar. O que a morte de Cristo fez com a lei cerimonial? Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-os na cruz. Ordenança, lei cerimonial. Efésios 2,15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Que lei é essa? Continuamos lendo o versículo, que consistia em ordenança. O que são as ordenanças? A lei cerimonial, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Por que a lei cerimonial foi anulada e o que marcou esse acontecimento? Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19 dizem assim: Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, ou seja, o sacrifício de Jesus. Mateus 27, 50 e 51 dizem assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Né? Próxima pergunta. Com que palavras o profeta Daniel profetiza isto? Ou seja, onde é que está escrito que Jesus iria anular o sacrifício? Daniel 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. Isso é até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui é a profecia direta.
E agora, por quanto tempo durará a lei moral, ou seja, os 10 mandamentos? Salmos 111, versículos 7 e 8. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para tudo sempre e são feitos em verdade e retidão. Que possamos ter compreendido a diferença da lei que foi abolida e aqui é válida. E que Deus abençoe, amados irmãos. Um ósculo santo a todos.